para mim, é perfeição espiritual. Ele se considerava um cisco de Deus, né? Então, gente, nós estamos muito felizes. Ele trouxe este livro, é um presente. Já falei com uma criatura ali que adora, quando se fala de Chico Xavier, está ali sentada aqui. Então, estou dizendo para você, senhor, viu seu livro? Esse livro é um dos melhores que se fez sobre Chico Xavier. Tem uma páginazinha. Eu queria primeiro que o Fábio está precisando viajar e ele queria dar uma palavrinha rápida para você. Bom, queria primeiro dizer da importância de você estar aqui conosco, mas eu só vou viajar depois da palestra mesmo, vou esperar. Mas eu queria agradecer a todos. Eu não preciso exatamente dizer o motivo desse agradecimento, porque está no olhar de cada um, no abraço de cada um, no aperto de mão de cada um. E para quem acredita que nós precisamos fazer a nossa parte, cada qual onde está, mas nós sabemos que fazer a parte, às vezes, ou na maioria das vezes, depende de um todo. E foi esse todo que garantiu que a gente continuasse numa tarefa que não é mais importante nem menos importante, é uma tarefa. Eu queria agradecer a confiança daqueles que confiaram, torceram, até oraram exatamente para que as coisas acontecessem da melhor forma. Muito obrigado, porque a vida, ela, antes de tudo, tem que ser feita com gratidão. Então, muito obrigado a todos, um grande beijo no coração. Então, gente, eu vi uma página aqui que achei interessante. Perguntaram a João quem substituirá Chico Xavier. Aí ele respondeu: pessoas estão nos perguntando quem será o substituto de Chico Xavier. Então, analisando a história da evolução humana, podemos concluir que ninguém substituirá alguém nas tarefas dos grandes missionários. Não quero tomar o tempo dele, não vou falar tudo que ele disse aqui na primeira página, mas no final ele diz o seguinte: mas se alguém surgir como candidato a substituir Chico Xavier, deverá apresentar em seu currículo extrema bondade no coração, capacidade de amar os inimigos, preparo físico para trabalhar 22 horas por dia em favor do bem, esquecer-se de si mesmo a favor do próximo em tempo integral, ser um fiel seguidor de Allan Kardec. Além de toda bondade com o próximo, terá que realizar tarefas muito simples, como ser capaz de engolir barata que surgisse na sopa para evitar constranger uma amiga que a ofereceu. Chico Xavier engoliu. Lamber ferida que alguém julgou pudesse curar um enfermo. Chico Xavier lambeu. Suportar calúnias e perdoar o caluniador. Chico Xavier perdoou. Num encontro fraternal, colocar no colo um cão todo enlameado, fedorento, que o público chutasse, tentando livrar-se dele. Chico Xavier fez isso. Realizar o culto do Evangelho no lar para as prostitutas no prostíbulo. Chico Xavier realizou. Viver em quase extrema pobreza, recusando-se a receber milhões de reais de direitos autorais de 412 obras mediúnicas. Chico Xavier fez isso. Então, enfim, poderíamos concluir dizendo o seguinte: se o candidato tiver capacidade de realizar todas essas tarefas aqui expostas, estará demonstrando grande elevação espiritual e, nesse caso, deixará de querer substituir Chico Xavier para ser simplesmente um servidor de Jesus, o que Chico era na realidade. Às vezes, nós, examinando o nosso comportamento aqui na Terra, a gente pensa que está se dedicando inteiramente à obra do bem, está aplicando passo, né? Está participando das reuniões mediúnicas, mas quando nós vamos vivenciar os momentos de uns com os outros aqui na Terra, desses encontros e reencontros que nós estamos tendo, então, aí é que nós percebemos a nossa pobreza espiritual. Erramos, não perdoamos, não temos humildade, e os erros são imensos. Damos razão à nossa orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, é o que existe mesmo. Então somos pobres, efetivamente pobres de espírito. Na verdadeira acepção do termo. Nós temos pobreza espiritual. Nós não temos a grandeza nem
de Chico Xavier, eu acho que a gente está falando até em Francisco de Assis, que também é um ícone, é o patrono dessa casa, mas como diz João, essa casa tem a alma, tem o coração, tem a cara do Chico Xavier. E é realmente porque ele foi um inspirador para que essa casa surgisse aqui, nessa área do Paulense, especialmente aqui no Zé. Então, hoje é uma noite de festa para todos nós, porque o amor, o carinho, a dedicação de Chico Xavier foi inspiração para todos nós, que somos pobres espíritos caminhando aqui na terra, entre quedas, tropeços, muito embora nós, com a força da doutrina espírita, nós tenhamos condições de nos levantar para continuar na nossa caminhada. Mas recordar Chico, uma noite como essa, para nós é um presente que você está nos trazendo. Então o livro está ali para quem quiser, certo? Pode ser no cartão, pode dividir em 2 vezes, cadê claro, eu não pedi licença, mas pode ser, e ele vai estar aqui para autografar, ok? Então vamos iniciar nosso trabalho. Nós queremos dizer, para não tomar o tempo do João depois, que nós vamos realizar no dia 29 de outubro, no sábado, pela manhã, no Cine do Tacaruna, no aniversário do Senhor Tacaruna. Nós só temos 100 ingressos, né, gente? 150 ingressos, é uma sala de 150. Então é o filme Deixe-me Viver, do livro psicografado por Irene Pacheco Machado, dia 29 de outubro de 2016, às 10 horas. Multiplex Shopping Tacaruna, uma sessão de cinema exclusiva aqui para o Ceará de Deus. Então quem quiser, os ingressos já estão ali. O combo com pipoca e refrigerante vai sair por R$25, ok? Quem quiser ir para o cinema no sábado com a família do Ceará e toda a gente para lá, então tá aí, nós vamos colocar esse ingresso à disposição. E o livro de João, no final da reunião, viu? Ele vai ficar aqui até meia-noite autografando, se você quiser. Não, mas ele quer ir assim do Brasil, né? Ainda temos esse defeito, né? Mas, gente, se precisar ficar, a gente esquece de hoje, esquece de todo mundo. Tem tarefa mais importante que hoje. Então, vamos iniciar nosso trabalho, solicitando a nossa irmã Lúcia, tem 2 Lúcias, né? Ninguém vai saber quem era. Então, é Lúcia Leite, que é Lúcia Paula. Que possamos acalmar os nossos pensamentos e orar. Pai do infinito amor e bondade, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos nesta casa, no trabalho e oração, para escutarmos as lições que o irmão vai trazer no momento de hoje, sobre o discípulo do amor, o discípulo do Mestre Jesus, o teu discípulo, Pai, que veio nos ensinar a humildade, a tolerância, o perdão e o amor, e que muito poucos conhecemos, que possamos penetrar nos seus ensinamentos através da palavra do nosso irmão que vai proferir a palestra, e que possamos refletir sobre os exemplos trazidos pelo Chico, e que possamos nos reformar, trabalhar mais a tolerância, a humildade e o amor, seguindo esse exemplo. Que a tua paz e o teu amor sejam constantes em nossos corações, hoje sim. Então, em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos os trabalhos iniciados e passamos a palavra para o nosso irmão João. Meus amigos, boa noite a todos. Estão animados? Maravilha. Sobretudo a gente falar sobre o apóstolo do amor e da caridade, chamado Chico Xavier. Que responsabilidade a nossa, né? Porque o bastão está agora em nossas mãos. Ele correu bem, com o bastão nas mãos,
E agora passou para nós espíritas. O espiritismo será aquilo que nós espíritas fizermos do movimento espírita. Eu quero agradecer o convite do Mário, da Lúcia, dos amigos aqui do Seara. Na verdade, eu já me sinto, eu disse para ele agora mesmo, um trabalhador do Grupo Espírita Seara de Deus. Me sinto um trabalhador. A identificação com a casa, eu coloquei isso em nosso segundo trabalho. Eu estive em muitas casas espíritas pelo país. Mas eu destaquei 5 casas espíritas. Uma delas, aqui de Paulista, o Grupo Espírita Seara de Deus. E eu já disse também ao Mário, a Marlene, a Lúcia, aos amigos, que eu não encontrei novos amigos. Eu reencontrei velhos e bons amigos. Essa casa tem alma, tem cor e tem cheiro de Chico Xavier. E conta o caso, inclusive, que o Mário descreveu para a gente quando ele fundou essa instituição. O Chico está nas origens e na base dessa instituição. E para mim é um prazer muito grande falar sobre Chico Xavier. De certa forma, me ajuda no meu dia a dia. Uma coisa é que, não é, gente? É fácil. O difícil é o desafio fora da instituição onde a gente frequenta. Eu diria a vocês que falar sobre ele é como se eu estivesse falando para mim mesmo das minhas responsabilidades. Como dizia Chico Xavier, sei o que devo ser e ainda não sou. Eu poderia dizer para todos nós, sabemos o que devemos ser e ainda não somos, não é verdade? Já sabemos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é colocar em prática. Quanto desafio que exige naturalmente de cada um de nós. Fazendo esse segundo trabalho nas Trilhas da Garça, eu busquei novamente um poeta e escritor Pedro Leopoldense chamado José Issa Filho. E na sua última obra, intitulada Retalhos da Saudade, ele nos disse que existem 2 tipos de saudade. Uma é a saudade da memória. A saudade da memória, você tira do bolso e coloca no bolso a hora que você quiser. Nós temos controle sobre ela. Quando nos dá saudade, nós vamos lá e lembramos do episódio. Entretanto, ele diz que existe uma outra saudade. Vem quando quer e vai quando a gente menos espera. É a saudade do coração. 2016 completa 14 anos, já são 14 anos desde a desencarnação de Chico Xavier. É como se tivesse acontecido alguns anos atrás, poucos anos atrás, mas já são 14 anos. E é a saudade do coração. Para quem conviveu com Chico, é como se nós tivéssemos perdido, entre aspas, um familiar muito querido. E dá saudade. Porque o Chico para nós, e disse aqui na oração a Lúcia, que é um apóstolo do amor e da caridade. Um fiel servidor do Cristo. Não tenho dúvida disso. Um fiel servidor do Cristo. Nos seus 92 anos de idade, dentre eles 75 anos dedicados ao próximo. Alguém normalmente me pergunta, John, qual foi o maior legado de Chico Xavier? Ele seguiu a máxima do Evangelho: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Lembrando aquela passagem do Evangelho, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Chico Xavier foi o Evangelho vivo.
exemplificou o que ele falava. E eu confesso a vocês que antes, quando eu lancei o nosso primeiro trabalho, eu costumava dizer que teria sido um privilégio de ter convivido com o Chico nesses 21 anos. Como o tempo foi passando, eu não falo mais essa palavra, porque não existe nada de privilégio. Que responsabilidade! Vocês concordam? Que responsabilidade conviver com este apóstolo e a gente não mudar. Continuarmos sendo as mesmas pessoas. Muito será exigido a quem muito recebeu. Então a proposta desse segundo trabalho é a mesma proposta deste primeiro trabalho. Alguém já leu esse trabalho? Quem já leu, espero que tenha gostado desse trabalho, porque o esforço foi para dizer da humanidade de Chico Xavier. Chico Xavier era um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, sonhou, trabalhou, como qualquer um de nós. Não teve nenhum privilégio. Nenhum privilégio. E mesmo assim, nesses 75 anos dedicados ao Cristo, exerceu essa fidelidade. Mas de carne e osso. A proposta desse primeiro trabalho não foi para divinizar Chico Xavier. Eu acho que muitos espíritas costumam enxergar o Chico no Monte Olimpo. Somente ele lá ali, privilegiado, com os benfeitores maiores. Ao contrário. Vocês estão vendo aqui que é uma garça. E uma garça solitária. Chico Xavier foi uma alma solitária. Porque, na minha opinião, as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião, elas vivem no futuro do seu tempo. São incompreendidas. E eu coloquei a história do Chico nesse primeiro trabalho na cidade de Pedro Leopoldo, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, que na época, quando ele tinha os seus 15, 20, 25 anos, não tinha prefeito. E quem era a maior autoridade numa cidade pequena de Minas Gerais nos anos 20, nos anos 30? O sacerdote católico. Então vamos imaginar, no contexto onde o Chico viveu na cidade de Pedro Leopoldo, as dificuldades que esse jovem, que esse adolescente passou, dando o seu testemunho nesses 49 anos que permaneceu em Pedro Leopoldo. 49 anos. Alguém me pergunta, mas você quer dizer que você trouxe a verdade sobre Chico Xavier em Pedro Leopoldo? De forma nenhuma. Eu vou me apropriar aqui de um livro da doutora Marlene Nobre, do estado de São Paulo. Ela escreveu uma belíssima obra sobre o Chico, intitulada Meus Pedaços do Espelho. Eu diria, e o Chico disse para ela, que a verdade é um espelho do céu, que ao tocar na terra, se fragmenta em inúmeros pedaços. Eu diria para vocês que este primeiro trabalho foram os meus pedaços do espelho, os meus primeiros pedaços do espelho. Não tem nenhuma intenção de falar a verdade sobre Chico Xavier, mesmo porque a verdade histórica, ela é relativa. Recentemente eu descobri uma informação muito interessante, e eu vou ter que alterar na 4ª edição deste trabalho. Eu disse, na 3ª edição está lá escrito, que a primeira homenagem pública do povo de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, a Chico Xavier, a terra natal de Chico, foi a Praça Chico Xavier. A Praça Chico Xavier foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1980.
E aí eu estava na União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, revendo aqueles jornais da União, intitulado O Espírita Mineiro, vários jornais antigos. Eu estava pesquisando. De repente eu vejo uma foto, o Chico sendo homenageado com a presença da União Espírita Mineira na cidade de Pedro Leopoldo, em 1968. E aí eu tinha uma grande amiga, e tenho uma grande amiga na Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, ela investigando as atas da Câmara, descobriu uma ata onde o Chico recebeu a primeira homenagem. Cidadão benemérito Pedro Leopoldense, 12 de outubro de 1967. A primeira homenagem pública. Olha o que é a pesquisa histórica. Na medida que você vai pesquisando, novas informações vão surgir. De qualquer forma, eu acho que é impossível, se reuníssemos todos os amigos, aqueles que conviveram com o Chico, todos os biógrafos, são mais de 200 biografias somente na doutrina espírita. Se nós reuníssemos todos para dizer quem foi Chico Xavier, não conseguiríamos dizer, sem nenhuma ideia de mitificar, divinizar o Chico. Ele é isso que se fala e muito mais. Me perguntam, e eu preciso dizer, e trouxe aqui uma contadora de história, mas no vídeo, dessa vez eu trouxe a contadora de história, mas no vídeo, a Paola Belezia, me perguntaram, mas por que a garça? Estudando a minha cidade, a cidade de Pedro Leopoldo, eu consegui identificar uma história oral. História oral, aquela história que circula de boca em boca, não tinha sido registrada. E essa história circulou por um bom tempo na cidade de Pedro Leopoldo, e foi registrada pelo poeta católico José Issa Filho. José Issa Filho teve a felicidade de registrar uma história na cidade, falando sobre Chico Xavier, contada por uma famosa benzedeira da cidade de Pedro Leopoldo. Ela se chamava Maria Ferreira Tomásia, mais conhecida como Satomásia. Uma pequena grande história que vale a pena nós contarmos novamente. Escutem com atenção. Que há muito tempo me foi contada. Primeiro, por um velho da estrada. Vamos ouvir. Na estrada que cortava os terrenos da Fazenda Modelo, aquém de uns renques de bambu, passava uma ponte sobre o ribeirão do Matuto. Uns 50 metros, sempre descendo em direção à estrada de ferro, o ribeirão contornava uma grande várzea, onde cresciam moitas de capim provisório, moitas de capim gordura, alguns juncos, 2 engazeiros e lírios, lírios de cálice branco e perfumado. E foi aí que nasceu a história que há muito tempo me foi contada. Primeiro, por um velho da estrada de Veracruz, depois por Dona Ana Preta e também por Satomásia.
Porém, me recordo melhor das palavras de Satomásia, uma velha benzedeira que tinha o dom de contar histórias. E ela me contou que no final do mês de março do ano de 1910, começaram a aparecer garças naquela várzea. E quem olhava da ponte via um branco que se movia e mudava de lugar, e um branco que não se movia e não mudava de lugar. Então, no dia 2 de abril deste mesmo ano, o branco dos lírios e das garças tomou toda a várzea. E foi nesse dia, de manhã bem cedo, que as garças tomaram o céu de nossa cidade, voando em bandos, sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza, refletindo a luz do sol em suas asas e espalhando o perfume dos lírios da fazenda modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. Satomásia dizia: essa foi a manhã mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias. Quem abriu a janela naquela noite teve a impressão de que o céu estava atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais do que em todas as outras noites. Satomásia ainda dizia que as garças e os lírios vieram para festejar o nascimento do Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1910. E o interessante é que quando o nosso amigo Chico se reunia para receber uma mensagem do além, às vezes sentíamos no ar um perfume de rosas e às vezes de lírios. Bacana? Essa é uma história oral que circulou pela cidade de Pedro Leopoldo, registrada pelo poeta José Issa Filho. Eu me apropriei dessa história da garça, para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, pousou na cidade de Pedro Leopoldo. Como completa o poeta católico José Issa Filho, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. E aí nós estamos então lançando, olha que foto bonita. O que vocês acham que representa essa foto? Acolhimento, proteção, é como nós nos sentíamos. Acolhimento, né? Respeitosamente. E aí nós estamos lançando este segundo trabalho. A primeira garça, vocês já perceberam, ela estava caminhando ou estava voando? Voando. Uma garça solitária voando. E agora uma garça solitária caminhando pelas trilhas, nas trilhas das Minas Gerais. Não fui eu que bolei essa capa, não. Eu recebi essa capa. E fiquei emocionado ao ver essa capa. E aí eu fiz a seguinte analogia. Chico, mesmo essa garça, tendo belas e grandes asas, vivendo a sua humanidade, esteve entre nós com os pés no chão. Essa garça podia voar. Essa garça podia se mostrar o que era, mas vivendo a sua humanidade, e um homem simples permaneceu entre nós com os pés no chão. Chico Xavier não fazia pose de místico, de guru ou coisa parecida. Por exemplo, quando eu conheci o Chico em 1981, eu desejei fazer uma pergunta de imediato. Eu sou fã do Elvis Presley. Deve ter outros fãs de Elvis aqui. O Elvis faleceu em agosto de 1977. Quando eu conheci o Chico, não na primeira, mas na segunda vez, eu falei assim, e na época falavam se Elvis morreu ou não morreu.
Eu falei, bom, o Chico deve saber uma coisa dessa. Adolescente, corajoso, hoje eu não teria essa coragem. Lá estou eu, um dia eu e ele na Uberaba, Chico, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, meu filho, claro. Você tem notícia de Elvis Presley? Ele foi sucinto. Nenhuma, meu filho. Achei que ele sabia tudo. Ou pelo menos ele ia dar daqueles médicos. Tem médico que faz todo um rolando lero, né? Amado médico. Não, meu filho, nenhuma. Aí eu continuei. Mas Chico, estava só eu e ele, lá na Copa. Você está vendo algum espírito por aqui? Eu falei, meu filho, não preocupa com isso não. Vamos trabalhar. Mas eu ainda continuava insistindo. E essa foi pior do que a primeira. Você está vendo algum benfeitor espiritual por aqui? Só faltava dizer para ele, você está enxergando algum benfeitor espiritual do meu lado, Chico? Naturalmente ele deve ter enxergado outra coisa. Mas como ele era caridoso, eu falei, não, meu filho, não vamos preocupar com isso. Um homem simples. Eu costumo dizer que no nosso movimento está cheio de gente tentando ser, mas não consegue. Eu sou um deles. Vocês lembram daquele shampoo Denorex? Parece, mas não é. Ou então o famoso santo do pau oco. Você sabe que essa expressão é mineira, na época da Inconfidência, porque para burlar o fisco português, na confecção daquelas imagens talhadas em madeira, sempre tinha um fundo falso. E circulava nesse fundo pedras preciosas, ouro, documentos, livros, o famoso santo do pau oco. Tem algum moralista aqui? Tem algum moralista? Vocês ficariam chateados se eu dissesse que todos nós somos moralistas? Uns mais, outros menos. Sabe qual é a melhor definição que eu encontrei de moralista? É aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos não consegue nem se ver. O Chico eu conheci, ele tinha 71 anos de idade. Era para ser um cara conservador, moralista. Ao contrário, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Um homem extremamente bem-humorado. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, dá vontade de morrer, né? Alguém já teve essa sensação? O Chico desejou viver, mesmo porque a morte é uma ilusão, ela não existe. Mas o Chico desejou viver, não conseguiu mais porque não tinha condições. Às vezes uma dificuldade é eu quero morrer. Ou então, hoje eu não vou no centro. Como se o centro tivesse precisando da gente. Não nós precisando do centro. Chico Xavier, esse homem, o percurso dele foi inacreditável. Trabalhou durante 41 anos. Começou aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade. E aposentou por invalidez aos 51 anos de idade. Psicografou, catalogados pela Casa de Chico Xavier atualmente, 498 obras. 5 anos de grupo escolar. E o mais importante de tudo, ele foi pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento do seu pai. A última irmã do Chico faleceu no ano passado, Dona Cidália Xavier de Carvalho. Tratava o Chico como se fosse mãe. Eu quero dizer para nós espíritas, porque tem gente que fica no centro para se esconder da família. Tem gente que fica na família para se esconder do centro. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Cumpriu suas obrigações profissionais, porque nunca viveu às custas do espiritismo. Cumpriu suas obrigações com a sua família
Ele só saiu de Pedro Leopoldo depois que a sua última irmã estava encaminhada para o casamento e psicografou, até agora, 498 obras. Eu pergunto a vocês, que homem é este? Que garça é esta? Eu vou parafrasear aqui o biógrafo uberabense Carlos Bacelli, pegando essa imagem. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem de carne e osso exercendo o papel de um anjo. Olha a diferença. Não é um anjo exercendo o papel de um homem, é um homem como nós, exercendo o papel de um anjo. 41 anos, 498 obras e dedicado à sua família. Ele poderia alegar falta de tempo, não poderia? A gente não faz isso. Não posso, minha família, não, é no centro. A gente está sempre encontrando uma justificativa. Chico Xavier não se escondeu de ninguém. Além de Minas Gerais, sabe quantos estados o Chico esteve? Na pesquisa eu consegui identificar Minas, onde ele nasceu, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, Paraná e o Distrito Federal. Sinceramente me disseram que ele esteve aqui pelo Nordeste, mas eu não consegui encontrar essa informação. Pode ser que com o lançamento desse segundo trabalho, alguém tenha documentado, ou que dê um depoimento, para dizer que ele esteve por aqui, mas eu não consegui encontrar registro além desses 5 estados. Andou pouco. Imagina se comparar com o Divaldo Pereira Franco. Chico Xavier andou muito pouco. E o livro, eu me concentro em Minas Gerais. Eu consegui catalogar até o momento 35 cidades mineiras por onde Chico Xavier esteve. Lembrando, Chico era funcionário público federal, trabalhava lotado no Ministério da Agricultura, trabalhava em Pedro Leopoldo na Fazenda Modelo. E qual que era uma das responsabilidades dele? Acompanhar e fiscalizar os parques de exposições agropecuárias. Então ele andava pelas cidades, Leopoldina, Moriaé, Montes Claros, Juiz de Fora, todas essas cidades, ele ia a serviço. E adivinha o que ele fazia nas suas horas de lazer? Ia visitar as casas espíritas, ia visitar os amigos, psicografou inúmeras mensagens. E muitas delas, infelizmente, se perderam no tempo. Então a proposta é para falar do Chico nas Minas Gerais, por onde essa garça transitou, e dar um destaque especial em qual cidade? Uberaba. Eu conheci o Chico em Pedro Leopoldo, mas eu convivi com o Chico na cidade de Uberaba. Só para vocês terem uma noção, a distância entre Pedro Leopoldo e Uberaba é em torno de 600 quilômetros, bem distante. Imagina naquela época, estradas ruins, 11 horas, 12 horas de deslocamento. E lendo uma das obras do movimento espírita, não sei se vocês já ouviram falar, Mensagens de Inês de Castro. Já ouviram falar nesse livro? Esse livro foi publicado pela editora GEM, Grupo Espírita Emmanuel, por um grande amigo do Chico, chamado Caio Ramacciotti. E ele descreve uma coisa muito impressionante, que eu vou compartilhar com vocês, com a contadora de história, Paola Belezia. O Chico falou para o Caio Ramacciotti e depois enviou uma narrativa por escrito, falando dos seus preparativos antes da sua última encarnação. Ele descreve que esteve na cidade de Pedro Leopoldo. Ele nasceu quando? 1910.
Mas ele descreve nessa narrativa que esteve na cidade por volta de 1907, em espírito, descrevendo suas emoções, suas sensações, quando estava revendo velhos e bons amigos. E o Chico se emociona quando vê, adivinha quem? Aquela que seria seu anjo tutelar por pouco tempo, durante 5 anos, a sua mãe, Maria de São João de Deus. Observe atentamente essa narrativa que a Paola vai nos contar, foi contada pelo próprio Chico Xavier. Fiquemos atentos e observem a narrativa de Chico Xavier através de Paola Belezinha. De minha parte, pela primeira vez, enxergava a paisagem de Pedro Leopoldo. Era bem um vale úmido, a vila modesta que pisávamos. Uma cachoeira de águas claras parecia cantar no terreno recentemente desbravado, e as linhas da via férrea pareciam antenas horizontais do progresso e entravam pelo verde adentro. O ribeiro separava o povoado em 2 regiões distintas. Do lado norte, de que vínhamos, a nascente indústria dos tecidos de algodão. Para cá do ribeiro, do lado sul, casarinhos escassos pareciam pombais caiados de branco. A oeste, o sol entrava no poente. Entrei com benfeitores amigos numa rua que se abria como até hoje, em frente à igreja singela, mas já construída em louvor da Mãe de Jesus. Paramos em frente à porta da casa que seria meu lar. Aguardamos por alguns instantes, quando uma jovem senhora, em companhia de outras, destacou-se para entrar na residência humilde. Era morena, de baixa estatura, vestindo uma roupa simples, de sorriso amigo, resignada e humilde. Os cabelos trançados se enrodilhavam na cabeça de modo gracioso. Então, um benfeitor amigo me explicou: esta é nossa irmã tutelada de João de Deus. Por várias encarnações, dedicou-se à cultura do mundo e por várias vezes consagrou-se à religião em casas de fé. Porém, no fim do século passado, pediu a maternidade por tarefa primordial, rogando um ambiente de extrema carência para burilar-se na própria alma. Hoje tem a idade de 26 anos, um marido operário, junto de quem é humilde tecelã na fábrica de tecidos. Já foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma filhinha em idade tenra e mantendo 7 que estão em crescimento. Uma simpatia profunda me ligou imediatamente àquela mulher humilde e tranquila. Parecia me rever em roupagem diferente, uma irmã querida de quem me afastara sem precisar por quanto tempo. Incapaz de conter a emoção que me dominava, caí em pranto, onde a dor se misturava à alegria, pois reencontrava uma criatura afetuosa e amiga. Não pude me conter e caminhei até ela, envolvendo-a num grande abraço. A senhora também sentiu profunda comoção e começou a chorar, ignorando
como explicar a si própria o motivo de tantas lágrimas. Decorrido alguns instantes, chegou o marido, um homem alto, claro, magro, usando um colete antigo sob um paletó comum. E após retirar um boné da cabeça pintalgada de algodão, perguntou: Maria, por que chora? Eu mesma não sei. Estou assim como quem se recorda de alguém que ama e a morte não mais nos deixa ver. Você andou lendo algum romance, disse aquele que seria meu pai. Não, nada ali. É apenas um estado estranho em que entrei. O dono da casa buscou o interior da moradia, de onde vinham vozes e gritos de criança. Maria João de Deus sentou-se e orou, ali mesmo, na sala estreita, pedindo a Jesus a paz de quem estivesse ali, na condição de alma em saudade e sofrimento. Penetrei pelos recantos da casa que seria meu lar. A pobreza, a simplicidade, de tudo me faziam chorar. Retornamos à vida espiritual e pouco tempo mais tarde voltei para que me ligassem a Maria João de Deus em definitivo. Foi no ano de 1910, quando tive que atender às severas disciplinas para que tudo ocorresse segundo a vida maior e não conforme os meus ideais egoísticos de felicidade e amor. Meus amigos, uma narrativa falada pelo Chico em 1977, descrevendo em detalhes a sua preparação para essa última existência. Eu fico me perguntando, que homem é este? Eu fico me perguntando, como é que se coloca uma luz debaixo do alqueire? É possível? Essa luz, por mais que ele se escondeu, não era possível, porque não é possível colocar uma luz com essa intensidade. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. O maior legado de Chico Xavier para nós, espíritas e não espíritas, mas falando de nós espíritas, seguir esses ensinamentos deixados. Chico Xavier mostrou como se intitula-se um bom cristão, ou espírita cristão na classificação de Allan Kardec. Não é fácil. O que me faz recordar de um acontecimento lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Eu tive a oportunidade de conhecer um companheiro chamado Laércio Meireles. Os seus pais, Lineu e Helenir Meireles, da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, conheceram, conviveram com Chico Xavier. Mantiveram uma larga correspondência com Chico. A sua mãe, Helenir, era médium de excelentes faculdades mediúnicas e tinha a visão espiritual. E ela teve o prazer, ou eles tiveram o prazer, de conhecer um dos braços direitos do Chico dos anos 60, 70, 80, o Iker Batista. O companheiro Iker Batista, ele faleceu no final dos anos 80, em Uberaba. Ele era de Goiás, foi atrás do Chico procurando tratamento para a esposa e ficou lá por mais de 30 anos. Ele desencarnou em 1989. Meses depois, Dona Helenir Meireles sentiu a presença do Iker lá na cidade de Niterói, lá na casa dela. E ela perguntou de imediato: sou o Iker? E assustada naturalmente: o senhor aqui? Está tudo bem? Ele respondeu. E aí viria aquela segunda pergunta para quem conviveu com o Chico. E o Chico
Isto é, a pergunta era mais ou menos o seguinte, o sentido: do lado daí, quem é o Chico? Responde assim, mais ou menos. Aliás, textualmente, eu vou ler aqui textualmente. Respondeu o segundo filho, Laércio Meireles. A sua mãe respondeu assim, ou sou eu que respondeu assim para ela: Helenir, Helenir, convivi com este homem durante tanto tempo, e somente agora, estando aqui, pude saber quem é o Chico. Na terra, já imaginava a sua grandeza espiritual, mas neste outro lado da vida, estou envergonhado de mim mesmo, pois ele é muito mais do que imaginávamos. E a visão se desfez. Eu fico me perguntando, o que será que ele viu, ouviu e sentiu a ponto de se envergonhar? O que será? Naturalmente eu, John, guardo as minhas convicções. Mas o mais importante destacar aqui é que esta alma tentou se esconder o máximo que podia. Eu brinco com os meus amigos: Chico Xavier esteve entre nós e nós não o reconhecemos. Uma luz tão grande que se escondeu que podia. Engraçado, tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier com muito escondia o que tinha. É impressionante. Às vezes o médium mal começa, já quer subir numa caixinha de fósforo. Chico Xavier precisou, para ter o reconhecimento da nossa nação, em 1971, quando ele tinha 61 anos de idade, no programa Pinga Fogo. Nós estamos falando de um missionário que levou 61 anos para ter o reconhecimento público. Hoje sim, maior brasileiro de todos os tempos, de acordo com o Sistema Brasileiro de Televisão, mineiro do século, de acordo com a Telemar e a Rede Globo News. Um homem bom, um homem caridoso, e que tinha uma frase que serve para a nossa reflexão, e eu coloquei nesse segundo trabalho: o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Sofremos pelo desnecessário, e não abrimos e não largamos o osso. O contraditório para nós espíritas, e eu estou falando para mim mesmo, que a gente procura a casa espírita para resolver um problema que no fundo a gente não deseja a solução. Olha o estranho que eu estou falando, mas nós somos assim. Procuramos a casa espírita para resolver um problema, mas no fundo não queremos solução, queremos continuar como somos. Admiramos o conhecimento da vida superior, admiramos os exemplos deixados por Chico Xavier, mas não queremos abrir mão das nossas comodidades. Será que dá para avançar, ser do jeito que somos? Não é possível. Temos que começar a transformação de dentro para fora, sem fanatismo, pelo amor de Deus. A gente fala que existem outros fanáticos mais fanáticos do que o espírita. Um espírita fanático é uma mala sem alça. Eu acho que é a pior das malas, porque ele se acha com toda a razão do mundo. É muito chato. É muito chato. Não sejamos moralistas. Amar o outro é aceitar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Durante muitos anos eu sou professor de educação física e psicólogo, mas a minha paixão é a área da educação e a área da educação física. Durante muitos anos eu passei um filme para os meus alunos, alguns aqui já devem ter visto. O título é Hulk, a volta do Capitão Gancho. A história de Peter Pan, com Robin Williams. Estão lembrados? Alguém pode falar assim, mas esse é filme para criança? Também.
mas é filme para adulto também. E eu trabalhava no ensino médio com os meus alunos. E o consagrado diretor Steven Spielberg, ele foi genial na construção desse trabalho. O Robin Williams, para mim, um dos maiores atores de todos os tempos, que ele receba aqui os nossos melhores pensamentos, uma representação fantástica. E qual que é a ideia central do diretor? Ele quis dizer que todo adulto, quando cresce e mata essa criança interna que tem dentro de nós, nós viramos o quê? Pirata. Pirata é todo adulto chato, moralista, infeliz, pessimista, mala. Viramos piratas aqui? Será que nós temos revisitado já ouviram falar na terra do nunca? Vocês têm visitado a terra do nunca? Ou será que nós ficamos chatos? Eu fui fazer o lançamento do livro lá em Pedro Leopoldo ontem à noite, e tinham 2 crianças na frente. Eu perguntei, quem tem visitado a terra do nunca? As 2 imediatas. Eu falei, olha aí que bacana. Será que ficamos chatos? Será que ficamos infelizes? Esquecendo que o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. E a vida, ela costuma, para nos alertar e nos tirar da zona de conforto, nos apresentar boas crises. Alguém aqui já passou por uma boa crise? Ninguém? Mas eu não estou falando de crise pequenininha, não. Eu estou falando aquela cabeluda. Crise cabeluda para o mineiro é aquela brava, pesada, onde a gente tem a sensação que a gente vai enlouquecer. Alguém já teve essa? Maravilha. Que beleza. Quem não teve, eu estou desejando essa para vocês. É uma maravilha. Nos tira da zona do conforto. E se a gente aproveitar o que a vida quer nos ensinar, nos projeta para frente. Nunca mais seremos a mesma pessoa. Eu estou me referindo a essa crise. No sábado eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre essas boas crises, para nos ajudar a tirar da zona de conforto. O Chico passou por várias. Inclusive um quadro depressivo durante 8 meses. Sabe o que é isso? Eu não estou inventando, não. Está escrito, está publicado por uma grande amiga do Chico chamada Nena Gauss. Sofreu, chorou, sorriu, amou. Um homem como qualquer outro, com uma diferença: uma fidelidade ao Cristo de nos impressionar. Nos impressionar. Eu coloquei no livro que eu também tive o meu momento Zaqueu. Você sabe a história do Zaqueu? Subiu na árvore, baixinho, de boas posses, subiu na árvore, não é meu caso, mas eu subi na árvore, também não sou baixinho. Mas eu estou me apropriando dessa história para dizer que aconteceu também comigo. Na segunda vez que eu fui na casa da sua irmã, em Pedro Leopoldo, ele mandou me chamar. Ele foi para lá e mandou me chamar. Na terceira, ele foi e não mandou me chamar, mas eu sabia que ele estava lá. O que é que eu fiz? Eu ia visitar a cidade de vez em quando, fingi que ele não estava lá e fui para visitar a cidade, mas sabia que ele estava lá. E fui a pé, porque eu tinha uma bicicleta, já prevendo voltar de carona com ele. Olha que coisa, como é que mineiro é? Mineiro é caladinho, come quieto, mas vai pelas beiradas. Passamos uma noite fantástica com o Chico Xavier, um contador de história impressionante, um indivíduo extremamente bem-humorado, e aquilo a gente ficava contagiado, né? Terminou saindo, eu falei assim: ô Chico, você me dá uma carona, olha a cara de pau, você me dá uma carona até em casa? Não é muito longe não, mas eram uns 2 quilômetros. Foi perfeitamente, meu filho. Foi o sobrinho neto dele dirigindo, ele ao lado e eu atrás. E minha mãe tinha falado assim comigo: ô John, se der,
pede o Chico para dar uma paradinha que eu quero dar um tchauzinho para ele, pelo menos. Só ela que sabia lá em casa. Cheguei, passando perto de casa, eu falei, senhor Chico, posso te fazer um pedido? Eu falei, pode, meu filho. Minha mãe pediu, se você pudesse dar uma paradinha, ela queria te dar um abraço, antes de parar o carro. Eu falei, aí ele olhou para trás e falou assim, eu não posso entrar na sua casa, não. As minhas perninhas, a vontade que eu tive foi de dar um grito. Eu falei, nossa senhora, o Chico em casa. Eu falei, eu não posso entrar na sua casa, mas é claro que pode. Aí nós descendo do carro, minha mãe esperando na janela, uma casa mais alta. Eu sinceramente achei que ela teria um ataque ali quando viu o Chico subindo a escada. E estava todo Estava todo mundo dormindo lá em casa. Só minha mãe acordada. Minha mãe deu um grito. Eu falei, não, desencarnou. Lá dentro de casa. Foi acordar os irmãos, foi acordar o meu pai. Gente, Chico Xavier ficou entre 00:30 a 2:30 da madrugada. E quando ele foi embora, eu pergunto a vocês, como é que dormia depois? Porque a sensação que a gente estava sonhando. Um homem contando histórias, e ali 2 horas, levaríamos mais tempo ouvindo o Chico Xavier. Este era o Chico Xavier que nós conhecemos, e é este o Chico Xavier que eu gostaria de ter retratado nesse trabalho. Um homem absolutamente fantástico, simples. Teve uma vez que eu resolvi aplicar um passe em Chico Xavier. Vocês não vão acreditar, mas eu coloquei isso em livro. Eu frequentava a mocidade espírita lá em Pedro Leopoldo, no grupo Espírita Cheio. Estávamos estudando o fluido cósmico universal, do livro dos Espíritos, fluido vital e paz. Eu pensei, gente, jovem, atleta, eu falei, uai, essa energia eu tenho. Eu vou aplicar um passe em Chico Xavier quando eu estiver com ele. E me preparei como se prepara para uma reunião de tratamento. A ocasião surgiu, eu, meu pai e minha mãe. Chegamos numa sexta e o Chico nos aguardava na sexta-noite. Deixei os meus pais numa pensão que ficava atrás da casa do Chico, na mesma avenida do Grupo Espírita da Prece, Avenida João 23. Deixei os meus pais lá, eu falei assim, mãe, eu vou dar um pulinho lá na casa do Chico. Alguns metros, uns 500 metros. Cheguei, chamei a Dinorá. Dinorá, eu coloquei no primeiro trabalho, foi a 4ª mãe de Chico Xavier. Trabalhou com Chico por mais de 30 anos. Uma criatura absolutamente inacreditável. Dinorá umas 4 vezes, sem nenhuma expectativa que ela aparecesse. Apareceu, que eu sabia como é que funcionava o esquema. Às vezes eu ficava o dia todo lá fora e ninguém me atendia. Eles me diziam que o Chico lia pensamento. Eu ficava lá fora mandando pensamento para ele, mas nunca que ele atendia. Não funcionou, comigo não. Ou então ele deve ter pensado assim, nossa, a mala está lá fora, vou deixar lá. Teve uma outra ocasião, só uma parte nessa história, que você sabe, estudante, como é que anda duro, né? Sem dinheiro nenhum. Eu ia para Uberaba com dinheirinho contadinho. E contava com o almoço na casa do Chico. Aquele almoço me salvava. E eu comia bem. E o horário está passando e nada de ninguém me convidar para almoçar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me arrumar aqui? Aí comecei a mandar novamente no Chico. Pensamento, eu não tinha coragem de falar. Eu posso almoçar aqui? É muita cara de pau. Mandava o pensamento para ele que nada. Aí eu falava alto, nossa, que cheiro gostoso dessa comida. E nada. Tempo passou, o Chico aproxima e falou, meu filho, então, era por volta de meia-noite, 12:30. Ô meu filho, então 4:30 da tarde eu te espero aqui. Eu falei, ai meu Deus, dancei no almoço. Tive que me virar e o pensamento não resolveu não. Dinorá volta. Ele está mandando você entrar. E eu não esperava, porque ela apareceu, me atendeu. Eu falei, Dinorá, posso entrar? Ela falou, John,
Você conhece o esquema, como é que funciona. À noite ele está te aguardando. Ô Dinora, se der, fala com ele. Ela voltou rapidamente. Ela vai estar te chamando. Eu falei, meu Deus, tremi as perninhas mesmo. Eu achei que ele me receberia onde está a copa, próximo à cozinha, onde ele recebe as pessoas. Não sei se o Mário lembra. A copa ali, próximo à cozinha. Ele não estava lá, estava num quartinho no fundo da casa. Porque a casa tinha sido invadida. E para preservar a vida física, colocaram ele no quartinho lá no fundo. E aí eu confesso a vocês que eu me assustei com o que eu vi. Eu entrei no quarto, o Chico estava sem nenhum recurso estético, inclusive a peruca. Eu nunca tinha visto o Chico sem a peruca. Deitado, sinceramente, um pedaço de gente, doente, cansado, olhava para ele ali, e eu sei que ele estava de olho no meu olhar. Doente fica assim, não é? Se você mostrar na cara que ele está mais doente do que ele está, tem gente que morre. E tem uns que são tão infelizes, falam assim, nossa fulano, você está branco. Acaba de matar ele, né, o infeliz. Deitado, eu me assustei e ele me acompanhando, pelo olhar. Eu tive que engolir seco, vendo ele naquele estado, comecei a conversar, nossa, Chico, tudo bem, mas eu confesso que ele deve ter notado o meu constrangimento. Permaneceu deitado, pediu licença, se ele poderia continuar deitado. E o povo de Pedro Leopoldo, eu falo de fulano, Beltrano, e fulano, John, estou falando. Aí começou uma briga interna. Eu aplico o passo ou não aplico? Eu aplico o passo ou não aplico? Me deu um complexo de inferioridade. Um complexo de inferioridade. Mas a coragem jovem, a gente mais corajoso, né? A gente vai ficando mais adulto, a gente vai ficando mais medroso. Falou, Chico, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, perfeitamente, meu filho. Eu posso te aplicar um passe? Fiz assim, na lata. Eu falei, mas é claro. Você me permite continuar deitado? Ele me pediu permissão para ficar deitado. E ele fez como fazem as crianças em salas de passe. Eu não sei se aqui no Ceará, mas elas têm a mania de colocar a mãozinha, a palma da mão sobre a coxa, né? A mão sobre a coxa. O Chico fez esse gesto de uma criança, né? Uma criança e um general, mas uma criança que sensibiliza pelo abraço de uma criança. Eu vi aquele gesto ali, comecei, aí eu orei. Eu confesso a vocês que eu nunca orei com tanto fervor que tivesse de mim. Dinorá entrou no meio do passe oferecendo café, nos assustou, eu me assustei e o Chico também. Ela pediu desculpas, retomamos o passe, terminamos o passe e conversamos mais um pouco e voltei para a pensão onde estava minha mãe, dizendo assim, olha, o Chico acho que não vai atender não, está muito cansado, muito debilitado, aquela coisa toda. À noite voltamos. Só um detalhe, quando eu conheci o Chico, uma das primeiras perguntas ele fez assim, seus pais são católicos? Eu falei, são, Chico. Minha mãe era tão católica que era devota de Nossa Senhora Aparecida. Essa informação ficou. Chegamos sexta-noite, estávamos na Copa, alguém falou, o Chico chegando. Quando o Chico vem caminhando, amparado, mas aquele velho e bom Chico, minha mãe me deu um cutucão e me chamou de mentiroso. Eu falei, você exagerou, olha como é que ele está bom. E nas mãos ele vinha trazendo um quadro de Nossa Senhora autografado para minha mãe. Eu disse a vocês que o Chico nunca foi moralista. Respeitosamente ele trouxe o quadro para minha mãe. Sem dizer nada, ele nunca pediu nem que eu me tornasse espírita, e muito menos que minha mãe tornasse espírita. Minha mãe hoje é passista, não é de escola de samba não, é piolho de centro espírita. Graças a quem? Ao amor de Chico Xavier. É um quadro
de Maria de Nazaré, autografado. Esse é o Chico Xavier que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Uma alma simples, uma alma... Essa é a Dona Cidália. Está no livro, todas as fotos estão aí. Eu gosto de um livro recheado de fotos. Eu acho que a imagem ajuda muito o leitor, inclusive a tirar suas próprias conclusões. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Essa é a Dona Cidália. Olha o José Issa, o poeta, também faleceu no ano passado. Eu presto a minha homenagem ao José Issa e à Dona Cidália. Olha a casa onde o Chico morou na cidade de Uberaba. Está dando para ver aí? Olha os gatos. Ele morou em 5 residências em Pedro Leopoldo e 2 residências em Uberaba. Esta foi a primeira. Ele morava aí com o doutor Valdo Vieira, até que o Valdo se afastou da tarefa, não suportou o ritmo e a intensidade do trabalho. Essa é a segunda residência onde de fato eu convivi com o Chico. O Vivaldo morou com o Chico durante muitos anos, filho do coração. A Dona Enói, uma das trabalhadoras da casa, trabalhou lá alguns anos. E o velho e bom Chico Xavier. Deixa eu virar para eles aqui. Olha aí, comia. Chico comia. Tomava Coca-Cola. Tomava Coca-Cola. Ele brincava assim: será que do outro lado tem fábrica de Coca-Cola? Eu sei que o Mário não gosta da Coca-Cola. Mas Mário, paciência. Só não toma. Olha o quarto dele, em Uberaba. Franciscano, não? O homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Está vendo aquele sapatinho lá em cima? Uma das últimas imagens da Rede Globo. A dona Dinorá pegando o sapatinho e mostrando: ó, tio Chico, o sapatinho está aqui do lado. Ele só dormia se o sapatinho fosse colocado onde ele está. Um homem de 92 anos de idade, que não teve nenhum privilégio. Nenhum privilégio. Simples. Olha o grupo espírita da prece. Essas fotos todas estão aí no trabalho. Que cena bonita essa daqui. Uma das maiores virtudes de Chico Xavier: respeito pelas diferenças. O que aconteceria depois? Chico beijaria a mão dessa irmã de caridade. Uma vez colocaram o bispo de Uberaba e o Chico no primeiro encontro nos anos 60. A mídia: nossa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? Quando o Chico viu o bispo, caminhou em direção a ele, pediu a mão, beijou o anel e pediu a bênção. Pronto. Desarmou todo mundo. Eu confesso que eu acho que eu não beijaria o anel. Chico beijou o anel respeitosamente e desarmou todo mundo. Abacateiro, onde ele trabalhou durante alguns anos, a tarefa que ele mais gostava é a tarefa social. Isso uma homenagem lá na cidade de São Paulo. Que dupla dinâmica. Chico Xavier e Emmanuel. Eu trato um capítulo exclusivo sobre a reencarnação de Emmanuel, com vários depoimentos. 3 depoimentos do Divaldo Pereira Franco, afirmando sobre a reencarnação de Emmanuel. E finalmente, perguntaram a Chico: Chico, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou a ele quem eu já não me lembro mais. Parando a caneta sobre os livros que autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu: ah, sim, arrependo-me de não ter amado mais, porque só o amor o que a gente deixa sobre este mundo. Se esse homem amou pouco, o que será de nós?
Para a nossa reflexão, muito tarde se percebe que se desprezou a chance, que não se fez o que pôde, que não se seguiu adiante. Muito tarde é que se nota o quanto se foi mesquinho, de comportamento tolo, de gesto deselegante. Muito tarde se conclui que havia uma outra saída, mais